Um grande abraço para você que está ligado aqui na Goa. O assunto de agora é a Série D do Campeonato Brasileiro. Finalmente os 32 times já são conhecidos que vão avançar para a fase do mata-mata da 4ª divisão do futebol nacional. É a turma que tem chance de subir. Você gosta desse tipo de conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e, claro, não deixe de comentar analisando a rodada, qual o seu time do coração, quem que você acha que vai subir, o que você acha que vai acontecer, enfim, para quem que você está torcendo, especialmente nessa Série D. Não deixe de interagir, não deixe de participar. Então é isso, vamos cair dentro dessa 14ª rodada que definiu a turma que está classificada para o mata-mata. Vamos nessa, Grupo 1, 14ª rodada, Princesa dos Solimões e Águia de Marabá empataram em 0-0 lá em Manacapuru, lá no Amazonas, resultado que foi suficiente para o Princesa. O Nacional venceu o Maitá por 2-0, resultado que o Nacional deu uma mãozinha para o Princesa. O São Raimundo meteu 7-0 no São Francisco, mas não adiantou de nada. E a Tunaluso meteu 1-0 no Trem. Vamos para a classificação final. O Nacional terminou com 30 pontos, segunda melhor campanha no geral da Série D. Segundo colocado, a Tunaluso fez 28. Terceiro lugar para o Águia de Marabá com 24. Em quarto, Princesa dos Solimões com um empatezinho se garantiu no mata-mata, 19 pontos. Quinto acabou ficando o São Raimundo, que ultrapassou o Maitá. O Maitá perdeu as posições para a Princesa dos Solimões e também para o São Raimundo, acabou ficando sem a vaga, está eliminado o time do Acre. O Acre, aliás, que não continua, portanto, na Série D. São Francisco terminou com 9 e o Trem acabou fazendo 8 pontos. O Princesa dos Solimões fez um jogo bem inteligente, foi segurando 0-0 só na expectativa da vitória do Nacional. Contou claramente, deliberadamente contou com o Nacional e se deu bem. Vamos para o grupo 2, o Ferroviário fez 2-0 no Fluminense e na final, pela decisão da 4ª vaga, Tocantinópolis e Parnaíba empataram por 1-1. Tocantinópolis chegou a abrir 1-0 no primeiro tempo, mas na segunda etapa o Parnaíba buscou o empate 1-1 que lhe dava a classificação. Então na grande decisão, era o único jogo que importava para a vaga, deu Parnaíba. O Caucaia meteu 4-1 no Cordino e o Atlético Cearense venceu o Maranhão por 1-0 lá no Domingão. O jogo valia para ver quem ia ficar em segundo, melhor para o Atlético Cearense. Segunda posição é muito importante, você manda o jogo da volta no mata-mata, no próximo mata-mata pelo menos. O Atlético conseguiu isso. Ferroviário 36, disparada a melhor campanha, 6 pontos na frente da segunda melhor, né, que foi o Nacional. Atlético Cearense com 23, terceiro Maranhão 21, quarto Parnaíba com 17. Esses os 4 classificados. Aliás, o Parnaíba se classificou com a pior campanha dentre todos os 32 que avançam para a fase do mata-mata. O Caucaia acabou ultrapassando a Tocantinópolis na última rodada com 16. Aliás, o Caucaia venceu os 2 últimos jogos, né? E aí na sequência Cordino e Fluminense. Grupo 3, que foi o último a ser resolvido junto com o grupo 4. Potiguar e Nacional de Patos 0-0. Potiguar tropeçou, era o que o Santa Cruz precisava. Esse tropeço já estava ótimo para o Santa Cruz. Souza meteu 4-0 no Globo, mas como a gente está vendo aí, o Santa Cruz conseguiu perder para o Iguatu, já eliminado, 1-0. O Campinense venceu o Pacajus por 3-2. Esse resultado também foi bom para o Santa Cruz. Santa Cruz não conseguiu fazer sua parte. Se o Santa Cruz tivesse vencido, ele teria se classificado. Aliás, o Santa Cruz que pode ficar sem divisão para 2024. A única saída, a única alternativa para o Santa é o Retrô subir para a Série C, porque no Campeonato Pernambucano, os 2 times que conquistaram vaga para a Série D do ano que vem foram Retrô e Petrolina. O Santa Cruz é o terceiro nessa lista, né? Então ele precisa que o Retrô suba para a Série C para que ele herde essa vaga do Retrô no ano que vem. O Souza terminou em primeiro lugar com 26 pontos, o segundo Nacional 24, o terceiro Potiguar 23, Pacajus 22. O Potiguar e o Pacajus tropeçaram e o Santa Cruz não aproveitou, ainda foi castigado sendo ultrapassado pelo Campinense, 21 pontos. Santa Cruz em sexto com 20, o Iguatu ainda ficou em sétimo, né, com essa vitória inesperada no final, e o Globo teve a pior campanha da Série D. Grupo 4, encerrado. O Sergipe venceu o Bahia de Feira por 1-0, mas nada adiantou, eu vou dizer por quê. Primeiro porque o Falcon ganhou do Retrô por 2-1. Falcon 4 vitórias seguidas na reta final. Que trajetória maravilhosa tem o time do Falcon. Falcon que foi inaugurado em 2020 e chega tão bem assim. Cruzeiro 2-1 no Atlético de Alagoinhas, e exatamente porque o Asa também ganhou do Jacuipense. O Asa estava perdendo de 2-1 ali com uns 15 minutos do segundo tempo. O Asa buscou a virada e se classificou. Retrô terminou em primeiro com 26, segundo Bahia de Feira 21, terceiro o Asa 19 pontos, quarto o Falcon 19, quinto Sergipe 19. Os 3 times ganharam. Por isso, o Asa permaneceu na frente e o Falcon conseguiu ficar na frente do Sergipe, ganhou pela mesma vantagem de gols, né? O Cruzeiro de Arapiraca fez 18, ficou em sexto, o sétimo Atlético de Alagoinhas 15 e o oitavo colocado foi a Jacuipense com 15 pontos. O Falcon, depois de 4 vitórias seguidas, passou grande parte desse grupo na lanterna, conseguiu se recuperar 4 vitórias nos últimos 4 jogos. O Falcon
que é um time de ascensão, de trajetória espetacular, uma ascensão impressionante. Está de parabéns o Falcon classificado, assim como o Asa também, que se classificou. Grupo 5, 14ª rodada, Iporá e Ceilândia 1-1. Ceilândia fechou a conta e passou a régua como invicto do grupo. Não fez uma das melhores campanhas, acho que, se eu não me engano, a 7ª campanha, mas terminou invicto. Só ele e o Ferroviário. O Anápolis meteu 8-0 no Real Ariquemes e garantiu a sua vaga. União Rondonópolis meteu 3-0 no Interporto, mas esse jogo que tinha muita tensão, esse grupo que tinha muita tensão para essa definição, acabou não tendo muito, porque o Brasiliense fez 4-1 no Operário e fez 3-0 com 20 minutos de jogo. Com 20 minutos desse grupo, a decisão já estava tomada pelo destino, que o Brasiliense se classificaria, ganhou com muita tranquilidade. Muitas equipes, pouparam nessa última rodada, fizeram rodízio no elenco, usaram jogadores reservas, melhor para o Brasiliense nessa. O Ceilândia se classificou com 28 pontos, primeiro do grupo, 7 vitórias e 7 empates. Só ele e o Ferroviário terminaram invictos nessa trajetória. O Anápolis, 25 pontos, terminou em segundo, conseguiu ultrapassar o Operário na última rodada, que ficou com 24, terceiro lugar, quarto lugar, ou melhor dizendo, para a Brasiliense, com 24 pontos. União Rondonópolis fez uma excelente campanha, uma das boas campanhas da Série D, mas termina com 23 fora. Grupo 6, Atlético meteu 3-1 no Nova Iguaçu e garantiu o primeiro lugar do grupo. Uma das melhores campanhas, a terceira melhor campanha. Santo André e Democrata 1-1. Santo André teve a vaga na mão, estava ganhando de 1-0 no segundo tempo, teve um jogador expulso e na sequência tomou o gol de empate e acabou entregando de bandeja a classificação para o Vitória, como a gente está vendo aí, vencendo o Resende fora de casa por 2-1. Além disso, o Real Noroeste e Portuguesa empataram por 0-0, Portuguesa também uma das melhores campanhas da Série D. O Atlético, 29 pontos, 9 vitórias, uma vitória a mais do que a Portuguesa, que terminou em segundo. Os dois estão entre as 4 melhores campanhas, né? O Atlético é a terceira, a Portuguesa é a quarta. Terceiro lugar, o Democrata, 25. Quarto, o Vitória, 20. Impressionante, Vitória chegou a estar 6 pontos atrás do G4 e de pouco a pouco foi chegando, faltando 2 rodadas, estava 5 pontos. Foi para o confronto direto com o Santo André, ganhou o jogo contra o Santo André e se cacifou para chegar nessa última rodada, para se classificar, claro, contando aí com o tropeço do time do ABC Paulista. O Resende ficou em sexto com 14, e aí a gente tem Nova Iguaçu e Real Noroeste. Grupo 7, 14ª rodada, o Maringá fez 3-2 para cima do 15 de Piracicaba. Vitória importante do Maringá, que se garantiu com o segundo lugar, inclusive. O Craque perdeu em casa para o Cascavel. O Craque, aliás, houve um rumor muito comentado, muito robusto, inclusive, de que o Craque tinha escalado um jogador irregular e perderia 12 pontos. Caso ele se classificasse, as equipes interessadas entrariam na CBF e, pelo que se comenta, era algo muito robusto e o Craque dificilmente não perderia os pontos. Então isso certamente abateu a equipe. A Ferroviária ganhou do Operário por 1-0 e a Inter de Limeira garantiu a vaga também, assim como a Ferroviária vencendo a Patrocinense por 1-0. Então Inter de Limeira e Ferroviária estão classificados. O Craque acabou sendo eliminado, mas mesmo que tivesse vencido o jogo, ele perderia essa vaga na justiça. Talvez o campeonato ficaria paralisado, enfim, ia ser um drama. Patrocinense 24 pontos, Maringá segundo 24, terceiro Inter de Limeira 22, quarta Ferroviária 20, são esses os classificados do grupo 7. O Craque ficou de fora com 18, o 15 terminou com 16, eliminados Cascavel e a equipe do Operário. Vamos para o grupo 8 então. Ercílio Luz venceu o Aimoré por 2-0, o Ercílio também uma das melhores campanhas, quinta melhor campanha de todas, logo depois ali do Atlético e da Portuguesa. O Caxias fez 2-1 no São Joséense, jogo difícil, o Caxias estava jogando nada, jogou nada no primeiro tempo, aí entrou o Vitor Feijão no segundo tempo, o time deu uma melhorada, o Pio fez um gol de fora da área, uma falha até do goleiro do São Joséense, falha que contou a eliminação, custou a eliminação para o São Joséense, que estaria classificado com 1-1 com o Caxias, né? Enfim, essas coisas acontecem. O Camboriú venceu o Novo Hamburgo por 1-0 e o Brasil de Pelotas ganhou do Concórdia e se classificou. O Brasil de Pelotas, das 14 rodadas, ficou 12 fora, só entrou no G4 uma vez, e agora pela segunda vez na última rodada, que é a hora que interessa, enquanto São Joséense, por exemplo, ficou o campeonato inteiro dentro do G4, mas saiu justamente na última rodada. O Brasil de Pelotas conseguindo vencer a equipe do Concórdia por 1-0, e o Brasil precisava exatamente para se classificar, além da sua vitória, que o Caxias vencesse o São Joséense. Se isso acontecesse, ele estaria dentro, e foi justamente o que aconteceu, vitória do Caxias. Classificação na tela, o Ercílio Luz, 29 pontos, quinta melhor campanha no geral. Segundo foi o Caxias, 23 pontos, e garante que vai mandar o jogo da volta.
Isso é bem importante para a equipe do Caxias. Terceiro, mandar o jogo da volta no jogo do mata-mata, né? Camboriú terminou em terceiro com 22, Brasil de Pelotas 20, ficou um tempão fora da zona de classificação, mas conseguiu cravar sua vaga na última rodada. São Joséense e Concórdia foram eliminados na última rodada, além do Aimoré e do Novo Hamburgo, que já estavam eliminados fazia um tempão. Vamos nessa então, agora para o quadro de mata-mata. Vamos ver aí na tela para a gente identificar todos os confrontos. Assim ficou a fase de 16avos de final da Série D. A gente vai ter o confronto Nacional contra Parnaíba. O vencedor desse confronto enfrenta o vencedor de Bahia de Feira e Potiguar. Esse o primeiro chaveamento. Já pensando em oitavas, a gente pode ter aí um Nacional contra Potiguar, por exemplo, um Nacional contra Bahia de Feira. Outro confronto, Atlético Cearense contra Águia de Marabá. Na mesma chave, Souza contra Falcon. A gente pode ter um Falcon contra Atlético Cearense, um Águia de Marabá contra Souza, enfim. Outro chaveamento, Ferroviário contra Princesa dos Solimões. O vencedor desse jogo, desse confronto, enfrenta Nacional de Patos contra Asa. Esse é o confronto, Ferroviário e Princesa, Nacional e Asa. E para fechar o Norte e Nordeste, Tunaluso contra Maranhão e ainda Retrô contra Pacajus. O Retrô tendo a vantagem, né, como melhor campanha do Grupo D, foi o campeão do Grupo D, ele pode mandar o jogo da volta contra o Pacajus lá na Arena de Pernambuco, assim como a Tunaluso manda o segundo jogo lá no estádio Souza contra a equipe do Maranhão, que abre esse confronto lá no Castelão. Vambora! Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Ceilândia contra Vitória. Esse é o jogo. Vitória se classificou na última rodada, entrando no G4 e avançando para enfrentar o Ceilândia, que foi o campeão do grupo 5, e o Vitória é o quarto do grupo 6. Quem sair daí pega Caxias ou Inter de Limeira. Então a gente pode ter um Ceilândia e Caxias, a gente pode ter um Inter de Limeira e Vitória, Inter de Limeira e Ceilândia, enfim, muitas opções, Caxias e Vitória. Outro confronto, Portuguesa contra Operário Várzea Grandense, Portuguesa contra Operário de Campo Grande. A gente teria ainda Patrocinense contra Brasil de Pelotas. A gente pode ter nas oitavas, por exemplo, Portuguesa e Brasil, Portuguesa e Patrocinense, Operário e Brasil, enfim. Outro chaveamento que rola ainda, Atletique contra Brasiliense. Quem sair daí pega Maringá contra Camboriú, um dos dois. A gente pode ter um Atletique contra Maringá, um Brasiliense e Camboriú, enfim, muitas opções. Anápolis vai enfrentar o Democrata de Governador Valadares, o Anápolis com a vantagem de mandar o segundo jogo lá no Jonas Duarte, o jogo da volta, né? Quem passar daí pega Hercílio Luz contra Ferroviária. A gente pode ter aí um Democrata contra Ferroviária, um Anápolis Ferroviária, o Hercílio Luz, que entra como favorito, de certa maneira, para pegar o Anápolis ou o Democrata. Enfim, esse é o chaveamento do 16avos de final. Aí a gente vê a ordem dos jogos. Primeiro jogo na casa do Parnaíba contra o Nacional. O jogo da volta é na casa do Nacional, muito provavelmente no Colina, mas pode ser na Arena da Amazônia. Enfim, vai saber. Tem Potiguar e Bahia de Feira. Primeiro jogo na casa do Potiguar, depois o Bahia de Feira vai jogar na Arena Cajueiro. O Águia de Marabá e Atlético Cearense. O Atlético tem a vantagem do jogo da volta. O Souza vai mandar a volta contra o Falcon. Jogo lá no Marizão, na Paraíba. O jogo de ida no Batistão. Princesa dos Solimões e Ferroviário, primeiro jogo em Manacapuru, no Amazonas, e o Ferroviário para jogar no Presidente Vargas contra o Princesa dos Solimões. O Asa vai receber o Nacional no Coraci da Mata e o retorno é na Paraíba, na casa do Nacional. A gente tem Tunaluso contra Maranhão, primeiro jogo no Castelão de São Luís, segundo jogo no Souza, estádio da Tunaluso. E para fechar Norte e Nordeste, Retrô contra Pacajus, primeiro jogo no Ceará, segundo jogo na Arena de Pernambuco. A gente chega no Centro-Oeste, Sul e Sudeste, para a gente dar a ordem aí dos mandos. A gente teria Ceilândia e Vitória. Primeiro jogo lá no Salvador Costa, em Vitória, no Espírito Santo, e Ceilândia e Vitória depois no Abadião. Primeiro jogo da Inter de Limeira é no Major Levi Sobrinho, depois jogo no Centenário, Caxias e Inter de Limeira. Operário Portuguesa, primeiro jogo no Dito Souza, em Várzea Grande, segundo jogo no Rio de Janeiro, no Luso Brasileiro. Brasil de Pelotas já recebe no Bento Freitas a Patrocinense e depois no Pedro Alves de Nascimento, jogo Patrocinense Brasil. E agora, para fechar, Brasiliense e Atletique na Boca do Jacaré, Atletique e Brasiliense lá na Arena Unimed, no Joaquim Portugal. Camboriú e Maringá, no Gigantão das Avenidas, depois o jogo da volta no estádio Willie Davis. E ainda tem Democrata contra Anápolis,
jogo em Governador Valadares, e no Jonas Duarte, o jogo da volta, Anápolis contra a Democrata. Fechando, Ferroviária e Hercílio Luz, com Hercílio Luz mandando o segundo jogo lá no Aníbal Costa, o primeiro jogo na Fonte Luminosa. Vamos dar uma olhada na classificação geral, como é que ficou na Série D? A melhor campanha foi do Ferroviário, 36 pontos, 6 pontos à frente do Nacional de Manaus, que fez 30. A terceira melhor campanha no geral foi do Atletique, com 29, uma vitória a mais do que a Portuguesa e também que o Hercílio Luz. A Portuguesa ficou com a quarta vaga, teve mais saldo, né, que o Hercílio Luz, que ficou em quinto. A sexta campanha foi da Tunaluso, com 28 pontos e 8 vitórias. Sétima campanha do Ceilândia. Só Ferroviário e Ceilândia terminaram invictos. O Ferroviário com 11 vitórias e 3 empates. E o Ceilândia com 7 vitórias e 7 empates. Empatou bastante o Ceilândia, mas tocou muito bem. Foi o líder, foi o melhor time do grupo 5. Oitava posição para o Retrô. Foi a oitava melhor campanha com 26 pontos. Acabou perdendo os 2 últimos jogos da fase classificatória, que foram exatamente suas 2 derrotas. Aí na sequência o Democrata com 25, Anápolis 25, com 24 aparecendo o Operário de Várzea Grande, o Nacional de Patos, o Brasiliense, o Águia de Marabá, Patrocinense e Maringá, muita gente com 24. Com 23 pontos, União Rondonópolis teve a 17ª melhor campanha, mas não se classificou, por isso que ele está em branco, né, com fundo branco, simbolizando a sua não classificação. Ficou de fora a União Rondonópolis, quinto colocado no grupo 5. Com 23 pontos também o Souza, o Caxias, o Atlético Cearense, o Potiguar. Com 22 pontos, Pacajus, Camboriú, Inter de Limeira. Com 21, Campinense, que não se classificou também, foi a segunda melhor campanha dentre os eliminados, só atrás do União Rondonópolis. Ainda com 21, o Maranhão e o Bahia de Feira, esses 2 classificados. Com 20 pontos, Vitória, Ferroviária e Santa Cruz, além do Brasil de Pelotas, que se classificou na última rodada, e o São Joséense, que foi eliminado no grupo 8. Com 19, o Asa, classificado, o Concórdia, que foi eliminado, o Falcon, que se classificou, na sequência o Sergipe, também o Santo André, que acabou eliminado, o Princesa dos Solimões, que se classificou na última rodada, com 18 pontos, o São Raimundo, que enfiou 7-0 na última rodada, além do Crack, o Maitá, Cruzeiro de Arapiraca, com 17 em 43º o Parnaíba, que fez a pior campanha dentre os 32 que se classificaram, mas avançou com 17, fez campanha inferior a muitos eliminados, mas o que vale é ficar em quarto até quarto lugar no seu grupo. Com 16, Iguatu, Iporá, 15 de Piracicaba, Caucaia, aí com 15 Atlético de Alagoinhas, Jacuipense, Tocantinópolis, com 14 pontos o Resende, 11 pontos o Cordino, a gente já se encaminha para os piores, aí 54º Nova Iguaçu com 10, também com 10 o Aimoré, o São Francisco fez 9 pontos, 57º o Trem, 8, também com 8 Operário de Campo Grande e Fluminense do Piauí, com uma vitória a menos que o Trem, na sequência o Novo Hamburgo fez 7, o Real Noroeste 7, aí as 3 piores campanhas, Interporto 6 pontos, Real Ariquemes 5 pontos e o Globo do Rio Grande do Norte fez 4 pontos. Vamos aos principais artilheiros. Pablo Tomás, do Operário Várzea Grandense, tem 11 pontos. Também artilheiro Heron, do Caxias, com 11. Com 9 gols aparecem Marcelo Toscano, da Portuguesa, e Tony Hulk, do Vitória. Esse foi o resumo da Série D do Campeonato Brasileiro. Chega ao fim a fase classificatória da 4ª divisão. Já sabemos as 32 equipes que vão se enfrentar no mata-mata e a nossa expectativa para saber quem vai avançar para as oitavas, quem vai chegar nas quartas. Aí a gente vai ter o índice técnico aparecendo, a melhor campanha enfrentando a oitava, das campanhas que chegarem até lá, né? Semifinais já com os 4 que sobem e a grande final da Série D pra gente conhecer o campeão. Que campeonato espetacular, tá muito bom de acompanhar. Gosta desse tipo de conteúdo? Deixa o seu like, se inscreva no canal e não deixe de interagir aqui, comentar o seu time do coração, pra quem você tá torcendo, o que você acha que vai acontecer. Quer saber muito mais? Clica aqui do lado para saber todos os detalhes das várias divisões do futebol nacional. Um grande abraço, turma, valeu!